trabalhador brasileiro. A história do Brasil é a história do saque, da corrupção institucionalizada, do massacre da maioria da população. Você tem o direito de conhecer a verdade. As classes dominantes têm escrito centenas de milhões de páginas de puras mentiras. Têm mentido para nós, para encobrir os interesses dessa minoria. Neste capítulo, o primeiro da série O Doleiro, iremos fazer um breve percurso pelo Brasil real. O Brasil dos negros e pobres que constituem a maioria da população. Durante os primeiros 200 anos da colônia, foram assassinados mais de 4 milhões de indígenas, dos quase 6 milhões que habitavam o Brasil. Deles, restam hoje apenas umas centenas de milhares. Com o auge da cana-de-açúcar, o Brasil se tornou o país onde mais chegaram escravos negros trazidos da África, quase 5 milhões, ou 15 vezes a mais dos que foram levados aos Estados Unidos. A historiografia oficial brasileira é uma das mais manipuladas do mundo. Nada diz sobre as mais de 70 revoluções e revoltas que têm acontecido no Brasil. Ao mesmo tempo, nada está mais longe do brasileiro pacato e cordial que as classes dominantes tentam nos apresentar, onde o protótipo seria o personagem de Walt Disney, Zé Carioca, o malandro e vagabundo. Por outra parte, eles querem nos convencer que o brasileiro somente pensa em carnaval, futebol e sexo. As classes dominantes adotam essa política porque o Brasil é um barril de pólvora. As contradições sociais são enormes nas favelas, nos bairros das periferias e ficam a cada dia pior. No século XIX, aconteceu o esgotamento do ciclo econômico da cana-de-açúcar. Os escravos, que tinham sido usados como carne de canhão durante a Guerra do Paraguai, que aconteceu entre 1864 e 1870, obtiveram a liberdade decretada pela Lei Áurea da Princesa Isabel em 1888. Na realidade, o novo ciclo econômico do café precisava de mão de obra mais especializada. A nascente burguesia brasileira estava pouco preocupada com a situação da população e muito preocupada com seus lucros. Por esse motivo, não investiu na educação dos escravos e promoveu a imigração de estrangeiros europeus e japoneses, uma mão de obra qualificada. A maioria dos negros nem sequer tinha para onde ir. Eles continuaram como escravos semi-disfarçados
nas grandes fazendas ou passaram a se amontoar nas favelas do Rio de Janeiro e das grandes cidades brasileiras. Ali temos um dos principais componentes da origem da brutalidade das contradições sociais no Brasil. Let us once again transform the American continent into a vast crucible. Durante o governo de John Kennedy, os Estados Unidos impulsionaram a chamada Aliança para o Progresso. O objetivo era realizar alguns investimentos em obras de infraestrutura e gerar um certo desenvolvimento controlado na América Latina para controlar as revoluções e revoltas que tinham como base social as contradições que vinham se acumulando havia muitos séculos. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a Revolução Cubana de 1959 representou um duro golpe contra os interesses dos Estados Unidos. Acabou com o paraíso da máfia e das grandes empresas norte-americanas. Aconteceu a pouco mais de 150 quilômetros da cidade de Miami. Playa Girón morirán por su única, verdadera, irrenunciable independencia. Os Estados Unidos promoveram enorme repressão contra os povos latino-americanos. Impuseram ditaduras ferozes, dignas de ter feito inveja ao próprio Adolf Hitler. A ebulição das contradições sociais levou ao ascenso do movimento operário desde a segunda metade da década de 1950. O contexto na América Latina e no mundo era de confrontos, revoluções e guerras. Os primeiros anos da década de 1960 foram tão agitados no Brasil que até aconteceram greves dos soldados e sargentos e dos marinheiros e cabos, cujas assembleias eram realizadas na sede dos metalúrgicos do Rio de Janeiro. As classes dominantes estavam apavoradas com os homens pacatos e cordiais. A ditadura militar, que durou 21 anos, foi mais leve que as ditaduras do Chile e da Argentina, onde os assassinatos, torturas e até bombardeios de fábricas fariam o próprio Adolf Hitler ruborizar. O número de desaparecidos políticos no Brasil foi de pouco mais de 1.000, de acordo com a Comissão da Verdade. Mas
os generais mataram mais de 9.000 indígenas para facilitar a apropriação das suas terras. Isso nem sequer entra na contabilidade. As classes dominantes sempre se valeram de todos os métodos que julgaram necessários para manter seus privilégios, promovendo genocídios e condenando à fome a maioria da população. Mas o pacato povo brasileiro sempre tem encontrado o caminho da luta. No próximo capítulo, iremos apresentar o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, conhecido como Escândalo do Banestar. Desse escândalo participaram todos os setores das classes dominantes e por esse motivo foi tendido uma espécie de cortina de ferro onde não se fala mais nada sobre Banestar. Esta história deve ser conhecida porque agora estão vindo pela outra parte do Brasil que ainda não foi entregue. Você tem o direito a conhecer a verdade, pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, pelo futuro da nação brasileira.